Já notou como as atitudes de um homem nos momentos íntimos podem revelar muito mais do que qualquer palavra que ele diga? Às vezes os movimentos, os olhares, a maneira como ele respira ao estar contigo carregam significados que vão além do que se expressa verbalmente. Carl Jung, uma figura renomada na psicologia, acreditava que o amor genuíno se manifesta em um nível muito mais profundo, quase imperceptível. Ele dizia que a intimidade é uma das formas mais autênticas de captar o que alguém realmente sente, o modo como o homem te toca, te observa ou se entrega nos instantes mais próximos, pode expor o que se passa em seu interior. Coisas que muitas vezes nem ele compreende totalmente. Mas como distinguir se tudo isso é apenas atração física ou se há uma conexão verdadeira? De acordo com Jung, existem 4 indícios claros que demonstram quando um homem está verdadeiramente apaixonado. São comportamentos sutis, porém tão sinceros que só surgem quando há amor genuíno. Jung sempre destacou que amar não é apenas sentir algo especial. É como se fosse um estado em que 2 essências se conectam. Um momento em que tudo o que é mais puro e verdadeiro emerge sem máscaras. Quando um homem está emocionalmente ligado a você, seu corpo, sua forma de estar presente, revela mais do que qualquer declaração verbal. Hoje, com base nas ideias de Jung, quero te apresentar 4 atitudes íntimas que mostram que o sentimento dele vai muito além do desejo. Não são apenas gestos automáticos, mas manifestações inconscientes de entrega. Ao final deste vídeo, você será capaz de identificar esses sinais com maior clareza. Primeiro sinal, aquele olhar que te atravessa. Nos momentos de intimidade, há algo quase mágico em um olhar prolongado que surge no meio de um instante especial. Não é apenas desejo, é algo que vai fundo, como se uma conversa silenciosa estivesse acontecendo. Jung dizia que os olhos são as janelas da alma, e isso faz todo sentido. Quando alguém te olha diretamente, sem desviar, especialmente em um momento de vulnerabilidade, é como se estivesse se despindo emocionalmente. Quando um homem te encara nesses instantes, não é só paixão. É como se ele estivesse dizendo, estou aqui por inteiro, pode me enxergar. É uma conexão que não se força, simplesmente acontece. Esse tipo de olhar é raro, pois exige coragem emocional. Muitos homens crescem ouvindo que não devem misturar sexo com sentimentos, então usam o sexo como uma fuga, não como uma conexão. Mas quando o sentimento é verdadeiro, tudo muda. O olhar se intensifica, ele não está ali apenas fisicamente, está presente com tudo o que é. Jung explicava que a anima, o lado feminino que existe em cada homem, desperta nesse tipo de vínculo, buscando algo mais profundo, mais íntimo, mais real. Os olhos, nesse contexto, tornam-se uma ponte entre almas, não apenas entre corpos. Por outro lado, se ele evita o contato visual, isso também é algo a se notar. Pode haver carinho ou desejo, mas talvez ainda exista uma barreira, um medo de se entregar ou de ser verdadeiramente visto. Jung chamava isso de sombra, aquela parte de nós que tentamos ocultar, até de nós mesmos. Os olhos não mentem, sabe? É por isso que alguns preferem desviar o olhar para manter o controle, para não se expor demais. Mas quando ele te encara de verdade, sustentando o olhar sem receio, é porque algo dentro dele confia em você. Ele não está apenas compartilhando, um momento está te revelando quem ele é por dentro, com todas as suas imperfeições. Até mesmo o gesto simples de fechar os olhos ao te beijar e depois abri-los lentamente tem um significado. É como se ele estivesse reconectando, confirmando que você ainda está ali, presente, verdadeira. É um instante silencioso de validação. E eu estou aqui, evoca também. Por isso, o contato visual profundo é sim um dos sinais mais fortes de um laço emocional genuíno. Ele não pode ser forjado. É um momento de verdade entre 2 seres humanos, onde não há espaço para disfarces. Quando esse olhar acontece, você sente, não é preciso nenhuma palavra, porque naquele instante você compreende, não é só pio, alma. Nesse tipo de conexão, ninguém precisa se esconder. Segundo sinal, ele se preocupa mais com o seu prazer do que com o dele. Isso não é apenas um gesto gentil, é um indicativo profundo de uma conexão emocional. Na perspectiva de Jung, quando 2 pessoas se entregam de verdade,
Não é só o corpo que se envolve, mas também a alma. Ele chamava isso de conjuncti, uma espécie de união sagrada. Isso fica claro quando o homem, verdadeiramente apaixonado, faz questão de te ver feliz, mesmo que isso signifique colocar o próprio prazer em segundo plano. O desejo por si só busca satisfação imediata, mas o amor busca comunhão. Quando ele te prioriza, não é apenas uma atitude cortês, é como se no fundo ele dissesse: o que te faz feliz me completa. Para Jung, nosso lado mais egoísta tende a dominar quando agimos no automático. Mas o amor verdadeiro transforma isso, acalmando esses impulsos e abrindo espaço para algo mais elevado. Quando um homem ama, ele não está preocupado em impressionar ou se destacar. Ele quer te ver sorrindo, relaxada, conectada, porque para ele isso já é suficiente. Você percebe isso nos detalhes, no jeito que ele nota suas reações, nas vezes em que ele se lembra do que te agrada, ou quando simplesmente fica ali, te acompanhando com o olhar, apreciando sua felicidade. Não é um esforço, é natural, como se o seu bem-estar fosse uma extensão do dele. Isso é completamente diferente de relações movidas apenas pelo desejo, onde tudo gira em torno de satisfazer uma necessidade momentânea e partir. Um homem apaixonado não quer apenas te consumir, ele quer se conectar com você. Jung dizia que essa entrega está ligada à anima, a parte feminina que todo homem carrega. Quando ela desperta, ele se torna mais empático, mais aberto, mais interessado em algo além do físico. Então, se ele permanece contigo após o sexo, se te pergunta com genuíno interesse como você está, se preocupa em te fazer sentir segura e valorizada, esses pequenos gestos falam mais sobre seus sentimentos do que qualquer declaração romântica. Terceiro sinal, ele permanece emocionalmente presente após a intimidade. Muitos pensam que o ato sexual em si revela tudo, mas na verdade, o que acontece depois pode ser ainda mais significativo. Carl Jung falava muito sobre como a intimidade física tem o poder de derrubar nossas barreiras e deixar emergir partes do inconsciente. No dia a dia, mantemos escondidas, até de nós mesmos. É exatamente por isso que o momento após o ato é tão revelador. O momento após o sexo é incrivelmente revelador. Quando um homem ama de verdade, ele não se desliga assim que a intensidade do momento passa. Pelo contrário, ele quer te envolver em um abraço, ouvir o que você tem a dizer, ou simplesmente permanecer ali, próximo, em um silêncio cheio de significado. Esse comportamento é puro instinto emocional. Sem qualquer planejamento, é o coração se expressando sem paredes. A realidade é que muitos homens cresceram aprendendo que mostrar afeto ou vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Então, quando um homem se afasta logo após a intimidade, pode ser que ele esteja apenas reproduzindo esse padrão. Mas, quando ele escolhe ficar, quando permanece ao seu lado, isso revela que ele se sente à vontade sendo autêntico contigo. Mais ainda, nesses instantes, ele pode acabar compartilhando algo inesperado, uma memória da infância, um pensamento profundo ou até um silêncio carregado de sentido. Isso acontece porque por um momento o ego se cala, e o que emerge é a essência pura da alma. Jung chamava isso de função transcendente, quando duas pessoas superam as barreiras do ego e se conectam de alma para alma. É como se, nesses instantes após a intimidade, ele dissesse com suas ações: eu confio em você, não apenas com meu corpo, mas com tudo o que sou. Você percebe isso nos pequenos gestos, no jeito que ele acaricia seu cabelo, no olhar tranquilo, sem pressa ou quando encosta a testa na sua, permanecendo presente. Não é charme, não é estratégia, é uma conexão genuína. Claro, nem todo homem que se afasta automaticamente não sente nada. Às vezes, ele apenas carrega medos ou bloqueios emocionais. Mas, quando ele decide ficar, quando se abre, está dizendo sem palavras: você é meu refúgio. Esses momentos calmos após a intimidade são um reflexo do que ele verdadeiramente sente. E é nesse espelho que você enxerga a profundidade do vínculo entre vocês. Quarto sinal, a sintonia natural que surge entre vocês. É fascinante como, entre pessoas que se amam de verdade, as mensagens mais profundas não precisam ser ditas. Elas se manifestam em uma dança quase instintiva dos corpos, imperfeita,
a harmonia. Sabe aquele momento em que a respiração dele desacelera junto com a sua, ou quando, sem planejar, os braços de vocês se entrelaçam como se fosse a coisa mais natural do mundo? Um toque simples ganha o peso de 1000 palavras. Não é acaso, é como se os corpos conversassem em uma linguagem própria. Carl Jung falava do inconsciente coletivo, um reservatório de memórias e símbolos compartilhados por todos nós. Essa ideia explica por que, quando duas pessoas estão verdadeiramente conectadas, começam a agir como se fossem partes de um mesmo organismo. De repente, o coração dele bate no mesmo ritmo que o seu. Os cientistas chamam isso de sincronia límbica. Os movimentos se alinham, os gestos se espelham, e uma ponte invisível se forma entre as duas almas. Não é imitação, é fusão. Essa magia fica ainda mais evidente. Nos silêncios, vocês mudam de posição ao mesmo tempo, soltam um suspiro em uníssono, ou permanecem imóveis, mas tão conectados que é possível sentir. Esses instantes sutis mostram que o laço vai muito além de um aperto de mão ou de um gesto social. É uma coreografia gravada em nosso instinto. Jung dizia que isso reflete o arquétipo do casal sagrado, presente em tantas narrativas antigas. É como se, por um instante, vocês resgatassem uma memória ancestral, a sensação de serem uma única essência. Compare isso a encontros mais contidos, onde cada movimento é calculado, cada gesto é uma tentativa de se proteger. Nesses, o corpo fica rígido, e a verdadeira sintonia raramente aparece. Mas, no amor, tudo se dissolve. Ele toca a sua cintura exatamente quando você precisa, sua cabeça encontra o ombro dele sem esforço, como se já fizesse parte. Essa fluidez nos gestos é o que Jung chamava de enantiodromia, a união dos opostos, que cria um equilíbrio perfeito. O mais incrível é que essa dança não se aprende, não se planeja. Ela surge do inconsciente, autêntica e espontânea. Quando ele se move em harmonia com você. É o corpo expressando o que a mente ainda não conseguiu articular. Não somos dois, somos um. Nessas trocas silenciosas, as ideias de um ganham vida, saindo das páginas para se tornarem uma experiência real. É como tocar, por um instante, a unidade divina que está na origem de tudo. Por isso, esses movimentos sincronizados são a coreografia mais antiga e sagrada do amor. Guiados pela sabedoria oculta do nosso próprio corpo, muito além da vontade consciente. Para Jung, o amor não é apenas uma emoção passageira, é um evento psicológico profundo, onde a anima e o ânimas, os lados feminino e masculino que todos carregamos, se encontram e se complementam. É nesse encontro interno que a magia acontece, refletida na sintonia perfeita entre duas pessoas. Quando um homem se apaixona de verdade, ele não está apenas vendo a outra pessoa, ele reconhece nela algo profundamente íntimo, algo que já existia dentro dele. É como se aquela mulher despertasse uma parte de sua alma que ele nem sabia que estava lá. Por isso, quando o amor é profundo, a presença da parceira não é apenas emocionante, ela parece estranhamente familiar. Como um reencontro, como se ela sempre tivesse sido parte dele, mesmo antes de se conhecerem. Quanto mais forte esse vínculo emocional, maior a conexão com a anima. E o que surge é um sentimento quase místico, como se aquele encontro estivesse predestinado em algum plano invisível. Mas essa conexão inicial é só o começo. Para Jung, o amor verdadeiro exige coragem. Coragem para se mostrar como realmente é, sem as máscaras que usamos para nos proteger. Muitos homens, por conta da criação ou dos medos que carregam, constroem uma armadura emocional, tentando parecer inabaláveis. Mas quando o amor é real, essa defesa começa a ruir. Mesmo que aos poucos, é aí que o inconsciente toma a frente. Ele não hesita, simplesmente se abre. O homem começa a falar sobre a infância, sobre dores que nunca compartilhou com ninguém. Seu jeito de se mover muda, o toque se torna mais delicado. Tudo isso acontece quase sem que ele perceba, como se o corpo estivesse se rendendo à profundidade. Jung acreditava que o inconsciente se expressa intensamente nos momentos íntimos, não apenas por palavras,
mas por gestos, emoções, símbolos e reações espontâneas. Sabe aquele instante em que vocês respiram no mesmo compasso? Ou quando o toque dele parece carregar uma reverência? Isso vai além do romantismo. É o inconsciente tentando unir duas almas no silêncio dos gestos. Na visão de Jung, amar é um processo alquímico. Não é só sentir, é transformar. O desejo bruto, a atração física, tudo isso se refina até se tornar uma conexão espiritual. Quando isso acontece, o homem não precisa dizer nada. Seu corpo fala por ele. Mas como essa entrega profunda se manifesta na prática? Existem 4 sinais claros que mostram quando o homem está verdadeiramente envolvido emocionalmente. Eles não são técnicas aprendidas ou estratégias planejadas, são reações autênticas que escapam ao controle racional. São eles um olhar que se fixa no seu com intensidade, como se ele enxergasse além do visível a entrega. Aquela generosidade que surge quando ele te oferece o melhor de si, sem esperar nada em troca, a vulnerabilidade que aparece após o sexo, quando ele se permite ser visto sem filtros ou defesas, e a sintonia nos movimentos. Aquela harmonia em que os corpos parecem conectados por um fio invisível. Esses 4 comportamentos não são apenas demonstrações de afeto. São a maneira silenciosa que o inconsciente encontra para revelar a verdade por trás do amor masculino. No fundo, Jung nos ensina que o amor não é uma emoção passageira. Ele é vivido no corpo, especialmente nos momentos em que nos permitimos ser mais humanos, mais sensíveis, mais abertos. Se você reconhece esses gestos no seu parceiro, é provável que esteja vivendo algo raro, um vínculo que transcende o físico, tocando o psicológico, o emocional e até o espiritual. E agora, me conta, você já notou esses sinais no seu relacionamento? Já sentiu que ele expressava mais com o corpo do que com palavras? Já viveu momentos em que tudo parecia se alinhar, sem esforço? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vai ser incrível ver outras pessoas se conectando, trocando vivências e percebendo que não estão sozinhas nessa jornada. Se este conteúdo te tocou, não esqueça de curtir e se inscrever para continuar explorando o fascinante universo da psicologia aplicada aos relacionamentos. Obrigado.